Hoje nós vamos falar sobre um dos maiores desafios das empresas: transformar dados em decisões. Não basta ter dashboards sofisticados. É preciso contar histórias com inteligência e mostrar apenas o que realmente importa a um C-Level. Quero agradecer aqui o convite à minha amiga Lisbeth Cronenbold. Falei certo? Sim. Boa, muito bem. Por ter aceitado o nosso convite para falar um pouquinho sobre criação de indicadores para C-Level usando inteligência artificial. Você tem uma carreira super rica, passou por empresas muito interessantes, né? Grupo Bandeirantes, Sambatec, Portugal Telecom, e hoje está à frente da Changers, né? Quer contar um pouquinho dessa história? Como é que você chegou na Changers? Qual que é o seu propósito com a Changers? E como é que você construiu a sua carreira até aqui? Claro. A Changers, ela nasceu de uma de uma oportunidade de mercado que eu percebi, que muita gente falava de grandes projetos transformacionais, mas o mais importante era você linkar a sua transformação com o valor da sua marca, através da inteligência de dados. Então ela surgiu para isso, para você criar todo o arcabouço tecnológico de uma maneira em que você percebe o cenário atual que você está vivendo dentro da organização, aquilo que você deseja e como você faz esse gap analysis, considerando principalmente a inteligência desses dados linkado à sua marca, a como você está se posicionando no mercado. Então a gente começou assim lá em 2020 Boa. e a gente vem com grandes focos em indústria 4.0, temos no portfólio clientes interessantes e, assim, surgiu dessa oportunidade que a gente encontrou no mercado. Eu já vinha dando aula, né, eu já sou professora titular, do Lab Data da FIA, Uhum. onde eu dou aula de inovação e principalmente na questão de dados, né, porque o Lab Data é especialista em formação de cientista de dados. Então eu faço isso, eu ajudo nesse sentido de colocar profissionais qualificados no mercado, explicando toda uma experiência já de direção de tecnologia, de uma pessoa multicultural, porque eu já morei fora, já morei em diversos países, então, isso tudo enriquece o teu vocabulário na hora que você vai explanar e exemplificar como você pode tirar mais valia dos dados quando você estiver apresentando dentro da organização. Então, basicamente, a minha carreira, eh, montar a Changers veio disso. Com relação à minha carreira, eu sou formada em computação, né, sou Uhum. formada lá na PUC do Rio Grande do Legal. Sul, tenho mestrado em comportamento do consumidor e Big Data e Analytics. E hoje assim, eu adoro conversar sobre tecnologia focada em inovação, mas principalmente na potência que os dados são capazes de traduzir, se você souber fazer direitinho. Nossa, que interessante, que profundo. E para mim é um prazer muito grande ter você aqui, porque a presença da Liz no mercado de tecnologia, ela já impactou a minha vida de diversas formas, né. Então, não sei se você lembra disso, mas você foi uma das primeiras chefes de um grande amigo que estudava comigo no colégio, o Editarcio. E a gente falou sobre isso num evento, não só falei com você, como depois falei com o Editarcio. E hoje eu tenho o prazer de contar com pessoas do meu time que foram treinadas por você. Então, é um reconhecimento de que toda essa história tem um retorno ali para a sociedade, tem muita gente olhando para dados com um jeitinho da Lisbeth. Então eu Que fico muito lindo! feliz de ter você aqui. Que legal, que bom saber, né. Tu sabes que isso é uma coisa muito interessante, porque quando a gente faz aquilo com amor e propósito, isso volta de qualquer maneira. Sim. Tem um livro muito interessante, que não é de tecnologia, mas chama Dar e Receber. Uhum. E Dar e Receber fala sobre isso. Quando você entrega para a sociedade aquilo que você faz com todo o teu coração e genuinamente, isso sempre volta de alguma maneira. Boa, Fico muito legal. feliz. Então hoje eu vou sugar o seu conhecimento pra gente poder fazer uma troca bem interessante. Queria começar te perguntando, eh, a gente vai falar muito sobre acertos hoje, mas eu acho que nessa trajetória você deve ter acertado muito, errado muito, e agora lidando com muito C-level, o que que é o erro mais comum que os profissionais cometem quando vão levar um indicador
para uma alta gestão, um cara que está olhando só para insight. Não vou nem falar de dados ainda, eu vou falar de insight, que em teoria é o dado preparado ali para aquele C-level. O que, que geralmente o pessoal erra quando vai levar um report? Eu diria assim, no intuito de acertar, o que que acontece? Informação demais complica muito na hora da leitura. Então, o papel de quem está levando esses relatórios e montando isso, ele tem que contar uma história, mas conseguindo consolidar essa história em poucos slides, em poucos números, em coisas que sejam relevantes. Então, não adianta tu levares um dash cheio de gráficos. O que o dash tem que contar é como que você está trazendo essa informação. Então, você tem que buscar dados que façam sentido, que contem a jornada, que contem o processo que está acontecendo ali. Vamos dar um exemplo. E isso também faz parte, por exemplo, o exemplo que eu quero dar também faz parte da audiência que você está assistindo. Vou dar um exemplo. Quando você está falando com um CFO, ele quer ver números, ele quer entender, talvez de uma maneira mais lógica, mais racional, uma exposição de um gráfico usando um gráfico, uma curva evolutiva, um quadro comparativo, algo nesse sentido. Quando você vai falar, por exemplo, com esse mesmo CFO, se ele for de uma indústria de hospital, de uma indústria do segmento de saúde, e você tiver que apresentar os mesmos dados para o coordenador de medicina, para o responsável pela área médica, mas ele precisa também saber onde estão esses gastos, quanto que está sendo investido. Você monta um gráfico mais lúdico, um gráfico diferenciado até na estética, até nas cores. Isso tudo faz parte de como você vai contar essa história com os dados. Então, tem alguns dash que depois eu posso até compartilhar as imagens, onde a gente utiliza, por exemplo, o corpo humano para você falar com a área mais médica. Então, você desenha mesmo o corpo humano e coloca, eu quero ver o pulmão. Então, eu quero saber quantas Faz consultas uma foram analogia feitas. Faz da indústria. da indústria. Quero ver com o CFO, eu não vou mostrar esse ser humano, eu vou mostrar os gráficos de uma maneira diferente, com cores diferentes também. Tudo isso, então, quando você está levando para uma informação, para um C-level, você tem que ter essas preocupações, porque tu vai ter um interlocutor. Então, não adianta você conversar a sua linguagem, porque o processo de comunicação é uma troca. Então, quem tem que trabalhar a comunicação é quem está falando. Ter um interlocutor, ele está te ouvindo. Então, a interlocução ela é feita por essa troca, onde o que eu falo, você me ouve, e o que você ouve, eu não tenho o poder de entender o que você está ouvindo, mas eu tenho o poder, sim, de me fazer o mais claro possível para que você entenda. Boa, uma boa reflexão. E sabe uma coisa que eu sempre sofria na minha vida corporativa, antes de fundar a Evope, é que eu tinha um chefe que adorava dados, mas me pedia um one-page report. E aí eu tinha 17 projetos para mostrar como é que estava indo e tinha que resumir em uma página. Ainda não tinha essa dinâmica de storytelling, ele gostava de ver números e ele fazia perguntas, né? A gente tinha que estar bem preparado, mas eu sempre tive essa dúvida. Um menos informação numa apresentação executiva é o suficiente para um C-level bem preparado entender o que está acontecendo no dia a dia da empresa? Eu não diria que é menos informação, mas sim são informações relevantes, né? Boa. Então, não é claro que tem que ter pouca, mas tu tem que levar as informações que são relevantes. Para isso, você tem que ter muita troca, você tem que conversar antes, porque a preparação de um dash, ela passa por um processo antecipado, que é, eu quero entender o que você quer mostrar, como você quer ver, qual é a forma, que mensagem final, porque você pode, através dos dados, passar uma mensagem A, uma mensagem B. Tudo isso precisa de um alinhamento. Então, eu não posso simplesmente chegar e levar um report sem antes de ter uma conversa prévia para entender aquilo que eu quero mostrar. Eu tenho que estar alinhado com a estratégia, eu tenho que entender o que eu quero mostrar. Quando a gente fala de C-level, nós estamos falando de um nível estratégico, nós estamos falando de tomada de decisão. Então, eu preciso deixar o máximo possível mostrar aquilo que causa impacto, aquilo que realmente tem
razão de existir, né? Boa, então quando a gente está preparando eh, uma apresentação, faz sentido dizer que o C-level ali, ou o executivo, ele só vai ter olhos para aquilo que está diretamente relacionado à estratégia. Normalmente o operacional também, mas a estratégia, eu acho que ela tem um impacto maior, porque você pensa na visão de médio e longo prazo, né? Então você quer saber para dar perpetuidade da tua organização. Eu diria que tem 4 pontos bem claros. Na hora que você está montando o dash, qual é a dor que eu estou mostrando, então, qual é a dor que está sendo resolvida? Boa. Qual é, além da dor, qual é a solução que foi adotada? Então, quando eu falo de solução, eu mostro um cenário anterior e um cenário futuro, o cenário de projeção. Qual é a curva evolutiva e quanto tá de dinheiro, quanto tem de recursos, de valores efetivamente, ou savings, ou novas receitas possíveis. Eu diria que essas 4 coisas É o que vai ajudam chamar. a fazer o seu dash ficar chamando atenção e o seu dash ter consistência e ser um dash robusto. Boa, legal. Hoje em dia, a gente está lidando com uma revolução tecnológica que é a inteligência artificial, que permite que a gente construa muito mais combinações com um volume de dados gigantesco. Dá para sair de um prompt direto por uma apresentação executiva sem passar por uma curadoria humana, ou o humano ainda é fundamental? Olha, é assim, tu tem muitos modelos que estão sendo criados e que você pode criar eu acredito que sempre o humano é importante, porque tu tem esse viés mais, não é um viés, mas tu tem um olhar mais, de acurácia, um olhar mais estratégico. Agora, a tua IA generativa, ela pode te gerar, relatórios e dashes e apresentações, o que for, muito bons mesmo. Com a solução que a gente tem de tecnologia, você pode, vamos dar um exemplo aqui, vamos falar de exemplo. Vamos supor que isso já tem de mercado, tem várias empresas fazendo. Quanto mais dados você tem da sua empresa, melhor, porque o teu prompt está trabalhando com dados teus. Que a gente chama de contexto, né? Tu tá com os teus dados, né? Os teus dados da tua empresa, da tua organização. Então, tu pode criar, usando as tuas informações, prompts inteligentes. Por exemplo, quero saber qual foi meu último relatório de vendas. Isso é tranquilo. Imagina que eu estou indo para uma reunião com o cliente, cheguei num cliente e eu quero saber quanto foi o investimento que ele fez dentro da minha empresa nas últimas compras. Eu tenho que ir preparado para uma reunião. Quando eu tenho um prompt usando a minha própria estrutura de dados e tudo mais, eu consigo tirar isso e ter uma reunião muito mais produtiva com o meu cliente. E eu posso negociar muito melhor, então me ajuda nesse aspecto. Por outro lado, eu posso criar modelos mais inteligentes com a inteligência artificial. Por quê? O que eu posso estar criando? Posso fazer modelos preditivos. Além de usar o prompt, eu ainda posso usar modelos preditivos. Posso te dizer o seguinte, olha, baseado naquilo que tu está vendendo, você não vai atingir a meta. Eu te sugiro que tais e tais ações sejam providenciadas, que aí você vai conseguir bater a meta. Posso criar isso também com comparativo, dizendo, essas metas, se você atingir, a unidade de Porto Alegre usou, e isso deu resultado. Então, trabalhar essa informação, ela requer o humano, mas ao mesmo tempo requer uma inteligência na montagem do teu prompt, para que tu tenha uma visualização de relatório, seja de curto prazo, na hora que você tem um preparatório para uma reunião, e quando você tem uma evolução maior para você te ajudar a você atingir seus objetivos e as suas metas. E quando a gente fala de IA, recentemente eu fiz um curso internacional, a gente fala de 3 Cs, quando você vai fazer de prompt, que é você desenhar muito bem o seu contexto, então você explicar para que você vai fazer, para você delimitar o seu prompt, para você não sair fazendo coisas que não são, né? Então você delimita o contexto,
o conversation, que eu vou refinando na medida que eu estou conversando, eu vou estabelecendo um conversation para dizer, olha, tá, mas e se eu fizer de tal maneira e você vai aprimorando? E o terceiro C é quando você simplesmente diz, olha, além disso tudo, o meu challenge, o meu desafio é esse. Então, eu preciso dar contexto, o challenge, que é o desafio, e efetivamente o conversation para refinar. Quando você usa esses 3 Cs, o teu prompt sai com um refinamento e consegue fazer com que o ser humano tenha as respostas melhores. Mas eu acredito que o papel humano, ele faz essa visão do link estratégico e da experiência, porque essa experiência e da cultura da empresa, você não tem isso ainda numa IA. Essa experiência, esse conhecimento, que é aquilo que não é tangível, ainda está ligado ao ser humano. Porra, que legal. Então, o que você está querendo dizer é que, com a pergunta certa, a gente consegue incluir no seu storytelling os elementos narrativos Sim, que vão transformar, vão dar sentido àqueles números que estão sendo apresentados. E aí o ouvinte, né, que do outro lado pode ser um C-level, pode ser o seu cliente, pode ser um cara que vai tomar uma decisão de compra. Ele vai estar com a atenção presa naqueles indicadores que você tá dando ênfase. É isso? exato, é isso. Boa. E dá para sair de um prompt com texto e só ensaiar e ir para reunião, ou tem que humanizar aquilo que está saindo pro seu público, pro seu contexto, para aquilo que você quer fazer? Às vezes você quer vender mais, ou às vezes você quer só salvar sua pele, né? Isso muda bastante o objetivo. Olha, eu acho que tudo tu tem que ler. Tudo tu tem que refinar, tudo tu tem. Se você der um contexto muito bem feito, já sai humanizado o teu texto da IA. E- Boa. É um pouco de, Entendeu? de Se, se- prática. é, é, se você fizer. Quando você faz um prompt, você pode dar uma narrativa. Olha, eu quero um texto humanizado, que você utilize adjetivos, que você. Mas aí nós não estamos falando de um texto para um dashboard, para uma visualização, né? Não vai usar muito isso numa visualização, numa reunião formal. Você vai usar isso para fazer um agradecimento, você vai usar isso para fazer uma narrativa de um comunicado mais humanizado, mas assim, tudo, eu acho que tudo você tem que ler. Porque hoje as pessoas estão muito consumistas dessa visão do chat GPT, das generativas AI, por exemplo. Pega um Gemini, às vezes dá um paste, cola, e às vezes sai lá, a sugestão que você colocou foi essa. Não se dá o trabalho de ler. Então tem que ler, né? Tem que ler, tem que. Eu acho que você tem que dar o seu toque, ele pode te ajudar nesse aspecto, mas você tem que dar um toque, tem que ver aquilo que você vai fazendo. Porque a questão da usar a IA generativa e qualquer plataforma de IA, ela dá ganho de produtividade, Sim. né? Você pode fazer coisas incríveis. Se você souber usar algumas ferramentas básicas e saber para que elas servem, elas te fazem. Normalmente, vou dar um exemplo aqui de um case. Eu quis brincar um pouquinho com isso, que não tem a ver com os Dash aqui, mas eu vou só comentar. Eu usei 4 plataformas e em menos de 30 minutos eu criei um vídeo meu falando. E que você não disse que não sou eu falando. Eu treinei um perfil meu. Treinei, não, criei um avatar meu. Treinei com a minha voz. Então, tudo isso hoje, se você se dedicar um tempinho, você faz coisas incríveis. Você pode entregar. Então, o que é o valor humano? Tá sempre. O valor humano é Não o muda, né? transformador. Uhum. Porque é você com o seu pensamento criativo. Então, o que é mais importante? O próprio World Economic Forum fala. O mais importante é o pensamento criativo. É nisso. Então, ler livros, entender contextos. Se você lê um livro hoje e lê um livro que você leu na sua infância, você vai ler de uma outra maneira, porque a tua vivência é diferente. A forma de tu interpretar é diferente. Então, acho que isso, com o tempo, você vai ganhando maturidade para entender que o mundo está modernizando, mas, ao mesmo tempo, o ser humano é algo que tem que se lapidar, tem que evoluir. Você não pode só ficar à mercê das suas mídias sociais, só com o dedo para cima, né, Sem passando. pensar um Você pouco. tem que avaliar, pensar, faz sentido, não faz, ler. Temos que criar líderes inspiracionais, né?
tanto nas organizações quanto modelos, né, de sociedade. Boa. E aí, vou fazer um gancho com uma coisa que você disse sobre pessoas que usam IA, mas não fazem gosto de chamar de curadoria, que é o simples ler e entender se isso faz sentido ou não. Algum tempo atrás, eu recebi um currículo do filho de uma amiga, de alguém, né? Falei assim: "Ah, esse rapaz aqui tá estudando tecnologia, vê se você ajuda". Eu falei: "Claro, me manda o currículo, tem sempre alguém precisando de alguém, né?". E aí comecei a ler o currículo do rapaz, chegou um momento que estava assim, formações adicionais. Aí tinham 3 bolinhas e na primeira escrito assim: "Coloque aqui os seus cursos adicionais". E aí eu mandei de volta, né, pra pessoa que mandou o currículo, falei: "Cara, super tenho prazer, mas esse currículo todo aqui foi criado por uma inteligência artificial. O que que é real, né, nessa construção?". Ou simplesmente ele colocou ali alguma informação que, veio direto da inteligência artificial, ele não leu, não sei se faz sentido, se não faz sentido. Então, o que que é a regra de ouro ali, ou principais cuidados que alguém tem que fazer quando está construindo? E aqui não vamos nem falar de dash, comunicação só com o C-Level, a gente pode falar com uma comunicação em geral. Quando a gente está aprendendo a usar prompt, que está todo mundo aprendendo, né? O que a gente tem que levar sempre em consideração antes de entregar um material que você usou a inteligência artificial como um assistente para construir. O que que você tem que levar em consideração? Primeiro, qual é o teu desafio? Que é os 3 Cs, volta no 3C. Qual é o teu desafio? Qual é o teu challenge? Qual é o contexto? Para que você precisa estar usando isso? Né? E vai refinando. Por quê? É isso que te faz utilizar, você entender se faz sentido ou não aquilo que ela está te respondendo, né? Uma IA generativa, ela vai te dando as respostas baseado naquilo que ela está aprendendo. E cada ano, cada consulta, cada dia, a gente está dando mais informação. Na medida em que você usa mais, você está retreinando esses modelos. Você pode ver que a acurácia no início, lá em 2022, era uma, hoje a acurácia é outra, né? Você te entrega valor muito mais. Então, para você criar o seu currículo ou qualquer coisa usando uma inteligência artificial, é super válido. Mas você tem que falar da sua história, né? O que você fez, você tem que usar fatos reais, né? Dizer o que você fez, onde você trabalhou, que ano, de que ano a que ano. Isso tudo é montado. Lembra? Você montava no Word, tudo bem. Hoje você não tá num Word, não tá? Você tá montando num prompt. Ele vai gerar um visual melhor. Mas a informação tem que ser uma informação verdadeira. Por isso, cada vez mais a gente está falando sobre a relevância de você ter informações reais, porque cada vez mais essa questão do fake, o que é real e o que não é real, começa a ter uma relevância muito grande, né? Então, você tem aí os prompt injections, que são os Uhum. prompt injection, são marcas invisíveis que você não vê, mas uma outra IA consegue reconhecer. E você pode usar isso como de diversas formas. Você pode usar isso tanto para reconhecer o que é uma notícia verdadeira, um dado verdadeiro, como você pode colocar isso para ser uma forma nova de ataque. Então, você tem N formas para usar um prompt injection, né? Boa aí. E aí a gente tem que aprender a usar com responsabilidade, né? Exato. Então, o que mais vem agora, quando você está usando essa questão de trabalhar as informações e como você vai visualizar, é você garantir a fonte desses dados. Então, a fonte está atrelada à veracidade. A veracidade e a acurácia. Então, montar isso passa por essas questões. Legal. Voltando um pouquinho para o tema de construção de visões para alta gestão, eu entendo que os 3 Cs são um bom direcionamento daquilo que a gente deve abordar e daquilo que a gente não pode deixar ali de lado, né. Mas eu imagino que você já passou por situações parecidas, talvez em lados diferentes da mesa, que eu levava uma informação para um boarding, e aí vinha a segunda pergunta, né, do tipo: "Tá, essa informação diz tal coisa, mas o que que acontece se eu faço esse recorte, ou aquilo outro?". E antigamente, eu falava assim: "Vou procurar, na próxima reunião eu trago", né. Você percebe algum tipo de novidade na forma de apresentar esses dados? Do tipo: "Tenho aqui os contextos prontos", começa uma discussão, e se o meu gestor, se o meu líder começa
a ter pergunta, eu vou clicando ali em visões e consigo transformar aquela conversa em algo mais interessante com mais informação. E isso eu tô falando do lado do cara que tá levando informação. E do cara que tá lá recebendo informação, ele já espera ter esses outros contextos prontos para serem explorados? Na verdade, eu acho que os contextos, alguns tu já consegue ter prontos, outros você vai criar na mesa de E reunião. na hora, E na né? hora, então você vai criar e na hora. Então, cada vez mais, aquelas plataformas que você se utiliza, de linguagem natural, com os dados da empresa, faz total sentido, porque aí tu monta as visões na hora. Nada mais, assim, quando a gente fala de visualização, o que que é o ponto relevante? É a qualidade daquela informação que você está trabalhando, porque tudo Perfeito. vem do dado, da fonte, da origem. Então, a governança dos dados, ela é fundamental para você começar a criar contextos, cenários que sejam, relevantes para a tomada de decisão. Então, governança vem um pouquinho antes de tudo isso. É como eu vou definir quais são os meus rituais para eu apresentar, como é que eu vou garantir que aquela informação ela está sendo armazenada da maneira correta, quem é o guardião daquele dado, quem é o zelador daquele dado, quem é o dono daquele dado. O cachorro com 2 pais morre de fome, 2 anos né? morre de É, fome, é né? Morre de verdade. fome. Então é mais ou menos isso. O dado, ele precisa ter um cuidador, precisa ter uma zeladoria, precisa ter toda essa informação para que você possa se utilizar disso de uma maneira, com veracidade, de uma maneira correta. A governança, ela é fundamental para que você possa instituir processos, possa instituir os rituais necessários para garantir que a visualização daquilo que está sendo mostrado tenha uma rastreabilidade, tenha uma confiança, e você pode tomar uma decisão correta. Porque quando você não tem informações, às vezes você toma uma decisão baseado em muito mais na tua experiência e não Com naquela, viés. e às vezes pode ter um viés, às vezes pode vir algo que não é aquilo que você gostaria. Então, Não, e você trouxe aqui uma coisa muito interessante que a gente estava falando em episódios anteriores, sobre o limite da análise. E aí, eu queria te propor uma reflexão aqui. Você já escutou a expressão eu tô aqui assistindo Netflix? Você senta na frente do sofá, abre o Netflix na TV e fica passando de filme em filme, mas não assiste nada. Então você passou horas e horas rodando tudo que tinha ali, assistiu um monte de trailer e não assistiu filme nenhum. Já passou por essa situação? eu normalmente, eu assim, ou eu não fico tempo assim na TV, mas normalmente o que eu faço é, pô, recebi uma indicação de um filme Vai direto legal, nele. eu olho 2, aí depois eu olho lá o algoritmo de similares, Aham. aí, sabe, esse aqui é similar, pô, esse aqui pode ser que seja legal. Então, eu uso muito a similaridade daquilo que eu gostei, né? Boa. Então, basicamente isso, mas eu não fico Mas nesse existe circuito. muita gente que só roda o Netflix e não assiste nada. E aí, isso tem muita correlação, na verdade, nessa analogia que eu vou fazer, sobre limites de análise. E a gente conversava aqui com vários participantes dessa primeira temporada, onde todo mundo dizia qual é o limite da análise pela análise e da análise pela decisão. Porque olhar para dados, para quem gosta de gestão, para quem está gerindo um negócio, tomando decisão estratégica, é gostoso. É um cara que começa a viajar na análise. Putz, e se eu olhar para a cor azul, se eu olhar para a cor amarela, e se eu olhar para o sul, para o norte, né? E você trouxe um contexto novo de uma formação internacional que cria uma metodologia, ou um método, né, são os 3 Cs, que pode eliminar esse viés da análise pela análise. É o caminho limitar a quantidade de vezes que você olha para aquele dado, a quantidade de avaliações que você faz de um cenário, se você tiver focado no contexto, na mensagem e no desafio? Eu acho que te ajuda bastante. Te ajuda bastante a você, dizer good enough. Porque o que acontece? Você sempre vai querer refinar, você sempre vai querer evoluir, né? Mas o good enough tá bom quando você vai aprendendo. Né? Lembra, ó, você não começa, você vai aprendendo, você vai navegando. Porque senão você só fica naquela Na teoria, só, busca. né? Só na busca de algo. Então, faz aquilo que tu diz, pô, isso aqui é good enough.
Aí agora, próxima vez eu vou refinar mais, na próxima eu vou refinando. Isso é um aprendizado, né? É o aprendizado. Isso é o educar-se. O educar-se é aprender a fazer isso e dizer, bom, até aqui eu vou, até aqui eu consigo. Então, essas formas de trabalhar esses 3 Cs, com as 4 linhas que eu comentei de como você trabalhar o contexto, Uhum. eu acho que limita, te dá uma visão mais clara para você gerar coisas interessantes Esse nos teus. é o famoso bom inimigo do ótimo. É, eu acredito que isso, quando você tem o good enough, você já responde uma série de perguntas e você pode ir refinando, mas baseado, voltando no ponto, tem que ter veracidade e acurácia dessas informações, E você acha né. que os gestores hoje, estão partindo para ação com mais certeza daquilo que eles estão avaliando? Ou você acha que o nível de confiabilidade do dado antes, ele já era relevante para essa tomada de decisão? Tu sabe que essa é uma pergunta difícil essa, eu acho que essa é uma das perguntas mais difíceis, porque o o dado, a gente nunca tem aquela assim, a gente confia, né, é um Aham. salto de fé, É um salto é de um fé. salto de fé, né, você confia que tá, então você se resguarda de todos os elementos, por isso a governança é importante, porque se você resguarda, que você tem os mecanismos para garantir que aquele dado é o correto, Boa. né, então você tem esses mecanismos. Eu te diria que quando tu tem essa governança e tu tem esses mecanismos, o teu salto de fé diminui um pouco, né, você já tem a visão de que aquilo está correto, Pelo entende? menos se der errado, É, o prejuízo ele não é tão entende. grande. Porque assim, normalmente o processo decisório não vem só disso, ele vem de uma série de conjuntos, né. Vem todo um cenário geopolítico, vem todo um cenário, da concorrência, vem um cenário então a tomada de decisão não é nua e crua em cima de uma informação, de um dash, de um relatório que você viu. Ela te ajuda a guiar, mas tem outras variáveis que no dash não aparecem, que compõem uma decisão quando você está falando de C-level, né. Então ele avalia esses cenários, né. Até para chegar naquela pergunta que está sendo respondida naquele dia, você vai olhar para uma dor, você vai olhar para uma linha de negócio que precisa de menos custo ou de mais receita e tudo mais. E a aterrissagem ali, quando o cara chega com o dashboard na frente de alguém que precisa decidir, ele já passou por muitas etapas de curadoria. Exato. Na hora que você chega na frente para decidir, o dado já chegou bem trabalhado, as informações já estão bem trabalhadas, você já avaliou, e aí você traz com a sua experiência também, né, porque você está ali, porque você responde por isso. Muitos dos C-levels são estatutários de empresas familiares, então tem uma responsabilidade civil muito grande, né. Verdade. E você comentou uma coisa aqui, eh, que infelizmente a gente encontra em muitas empresas no mercado, que é assim, a decisão baseada em dados, super legal, mas numa ponta e na outra ponta não se sabe como aquele dado surgiu. E aí muita gente conversa comigo e fala assim: "Pô, quero usar IA na minha empresa, eu vou comprar Gemini para todo mundo, eu vou comprar ChatGPT para todo mundo, eu vou comprar assistentes que fazem parte do meu processo e vai resolver minha vida e eu vou crescer e eu vou ficar multimilionário e assim vai". E a pergunta que eu devolvo é: "Você tem esses dados?", né. Como é que a gente convence o C-level, de que antes de tomar decisão baseado em insights gerados por IA, porque às vezes vem para uma pessoa, ele toma esse cuidado, ele precisa descobrir de onde está vindo essa informação. Ele tem essa consciência hoje? Eu acho que tem uma consciência, mas é aquilo que volto naquela questão, sabe, Danilo? O que que é o importante? É você ter métodos, rituais, frameworks. Para isso que existe. Não é empírico, não é uma ciência empírica quando você trabalha em dados. Ela é uma ciência exata, né? Quando você está vendo as maquininhas gerando, não é magia que está acontecendo no IA generativa. Não é magia. Aquilo tem uma ciência, tem uma forma de fazer, né? Então, eu acho que o C-level, ele tem uma consciência de onde vem essa informação. E muito antes até de usar IA, ele sabe, mesmo na planilha Excel, ele quer saber, ele tem que saber, ó, de onde veio, como você trouxe essa informação, Boa. né? Não Uhum. é simplesmente aqui, tem que saber por quê, tem que ter um ritual, tem que saber de onde está vindo, onde está sendo gerada. É a área financeira que está gerando o dado da informação, é a fonte confiável para uma determinada ação. Mas para uma ação de growth, eu tenho que buscar a informação da minha área de vendas, né. Então, você tem que saber trabalhar
os rituais e os donos das informações. E você acha que cabe dentro desse storytelling e dentro dos dashboards prontos, um contexto humanizado dessa informação? Ou seja, eu tenho o dado cru, eu tenho o desafio que eu estou querendo resolver, mas no meio do caminho tem pessoas que fazem aquilo e tem pessoas que serão atendidas pelo resultado daquilo. Onde que a gente coloca no dashboard o contexto humanizado? O contexto humanizado na forma que você utiliza a visualização. A visualização ela é muito rica, né? Na medida em que eu posso trabalhar essa visualização não no e cru, eu posso trazer a visualização mais lúdica. Eu posso trabalhar de uma maneira mais interessante. Você vê aqueles gráficos que mostram, até um videozinho, né? Não sei se você vê, tem muito isso. Como as pessoas se conheciam antigamente, nos anos 80. E aí você vai evoluindo e contando a narrativa onde elas mais se conhecem nos dias de hoje, né? Então Uhum. você tem ou países que vão ganhando, tu vê a China como ela era em relação à tecnologia, você vê as indústrias como eram as principais, hoje quem estão na frente. Então, essa forma de mostrar dados, ela é lúdica, ela é humanizada na medida em que você conta essa historinha. Então, se torna mais atrativo ao olhar, Palpável. né? E se torna ao mesmo tempo tangibilizado. Então, toda vez que você vai fazer uma forma de humanizar, ela tem que ter intencionalidade. Então, a palavra intencionalidade, na medida em que você está criando seus dash, ela tem uma intenção em atingir algo. Então, a intencionalidade, ela traz um pouco da humanidade para dentro da humanização, né? Dentro das suas apresentações. Boa, legal. Na Ivope, a gente tem inteligência artificial embarcada para olhar para produtividade, para olhar para processo, mas parte da humanização vem sempre de treinamento daquele gestor para entender o que que faz sentido, o que que não faz sentido para aquilo que ele está procurando. Tem um pouco a ver com o que você estava falando dos 3 Cs, né? Mas dentro dessa jornada, alguns dados que poderiam gerar confusões foram omitidos de alguns dashboards e só são revelados a partir de uma provocação do próprio gestor, às vezes, né? Porque a gente entende que um dado isolado pode gerar mais confusão do que benefício. Tem dado que mais atrapalha do que ajuda? Sim, é exatamente, tu deu o mesmo exemplo. Eu acho que essa questão que tu trouxeste aqui do treinamento, da capacitação e do letramento, ela é fundamental. Essa é fundamental. E tem informação que às vezes gera muita complicação. Até tu explicar, tem dado que se tu colocar, vai gerar muita confusão. Vai querer explicar de onde veio, o que é, por que esse dado está dessa maneira. Então, tem coisas que não são relevantes. Você deixa guardado para se alguém perguntar, você apresenta. Mas se não, você deixa, tá lá guardadinho. Porque tem coisas que você não deve, digamos, provocar, porque aquilo não é fundamental. Agora, se é um dado que é relevante, você tem que mostrar, né? Então, eu acho que isso tudo parte dessa questão de você conhecer a cultura da empresa também e o teu interlocutor. O conhecer o teu interlocutor para quem tu tá mostrando faz um diferencial. Porque tem gente que tem um estilo de liderança. E o estilo de liderança é fundamental na hora de você estar montando o seu dash. Fantástico, E muito tu tem bom. estilo de lideranças, tem mais de 9 estilos de liderança. Então, Boa, verdade, né? Então você verdade. tem muitos líderes e cada um vê de uma maneira. Então imagina então numa reunião de board o quanto é difícil você apresentar para atender diversos perfis. A ideia é você saber quem é cada um e como você vai apresentar de acordo com a cultura da organização. Porque o que nivela, às vezes, uma mesa de board é essa cultura, né? A cultura que ela é o elo de ligação entre todos eles. A cultura real e não a cultura que tá lá no site. É, a cultura real, não a cultura a cultura real, ou seja, como eu encaro a resolução de problema, porque muitas vezes você pode dizer, a pessoa diz: "Ah, eu tenho, dentro da minha cultura, aprender e errar, eu sou adepto a exigir que isso seja feito". Só que na prática você não O aceita que cara a não pessoa gosta do erre, erro. É. né. Até quanto eu estou disposto? Eu estou disposto a ver um projeto que eu investi, por exemplo, 5 milhões, eu parar no meio para eu não gastar mais 10 ou eu vou até o fim? Então tudo isso, essa cultura, quando você fala de mostrar algo, ela tem dados ali que você precisa saber
o momento de levar também. Porque você pode falar de dados que são mais delicados, mas tem o momento exato onde você pode conversar sobre esse tema. Legal. Liz, dentro da sua trajetória, há alguns anos você participa muito ativamente de uma entidade voltada a mulheres do mundo de tecnologia, a MCIO, certo? Sim. Boa. Quantos afiliados a gente tem lá hoje? Hoje nós estamos com mais de 450 meninas. Eu ocupo o cargo hoje de conselheira da MCIO. Nós temos um viés muito claro, viés dirigido mesmo, né? Muito claro para atendimento de mulheres em liderança do tecnologia, para empregabilidade dessas mulheres e muito networking. Eu estava comentando, não sei se você viu, na Forbes saiu os 10 principais executivos de tecnologia, dos quais 6 são mulheres e as 6 são associadas da MCIO. A MCIO Brasil nasceu há mais de 20 anos e a gente tem como foco ajudar essas mulheres, né? Na sua projeção, na sua visibilidade, ajudar na empregabilidade, a treinar, ser modelos para meninas mais jovens. A gente sabe que muitas mulheres não seguem a carreira matemática e não seguem a carreira de Exatas no exatas, geral. porque elas não têm modelos, não têm referências. Então, a MCIO, a gente ajuda nesse sentido, de trazer à luz essas mulheres, para que elas sirvam de inspiração para essas meninas. E você percebe nesse público, nas associadas e no geral, gestoras mulheres ou as aprendizes mulheres, um apetite especial pela inteligência artificial e pelos dados? Ou você acha que ainda tem a galera lá de ciência de dados que já está comendo mais esse tipo de informação ou não? Já tem um engajamento muito alto? Eu acho que a gente está num momento muito hype de falar de IA, todo mundo fala de IA. Então, assim, todo mundo quer. A gente está fazendo agora um intensivão de inteligência. Nós, né, estamos fazendo um intensivão de inteligência artificial dentro da MCIO para nivelar conceitos. Porque quando você generaliza a inteligência artificial, você começa a querer usar isso para tudo, e não é para tudo que se utiliza, né? E por isso você tem aí um esfriamento um pouco, porque as empresas estão vendo que não está gerando a redução que queriam gerar com a Uhum. inteligência artificial. Uhum. Então, saber usar, então ter a nivelamento, ter o conhecimento, permite que você entenda em que momento eu uso um machine learning, em que momento eu uso uma IA generativa, em que momento vou utilizar simplesmente um modelo preditivo, Em que o momento eu vou usar o vou usar Excel? um Excel, em que momento eu vou usar um prescritivo. É nesse contexto. Então, tem assim, eu acho que isso vale para todos, todo mundo está numa vibe de entender, e eu acredito que essa visão de nivelamento de conceito para entender faz total sentido. Boa, legal. A gente está caminhando para o final. Caminha super rápido quando a gente está num papo bom, né? Eu queria te convidar para deixar um recado final para não só executivos que estão começando nessa jornada de dados e inteligência artificial, mas também para quem está começando na carreira de tecnologia, né? E precisa decidir por o que estudar, como estudar, por onde começar, né? É, essa galera que está sendo inundada com. Só se fala disso, né? Com o tema de IA, que no fundo é dados, né? É como olhar os dados, é a capacidade de avaliar muitos dados ao mesmo tempo. Qual que é o conselho que você deixa para essa galera que está começando, a jornada que eles podem fazer para ter o sucesso no uso das tecnologias emergentes aí? Ó, eu vou dizer aquilo que eu aprendi ao longo da minha vida. Eu gosto de conhecer uma pessoa nova, pelo menos por semana, porque eu aprendo com essas pessoas novas. Então, acho que conhecer pessoas novas faz total diferença. Você vê o mundo por outra ótica. Outra coisa que eu recomendo é ler, estudar, tá sempre aprendendo. Tem vários cursos agora para você fazer cursos gratuitos que te dão conhecimento. Terceiro, ter alguém de inspiração, para que você olhe e diga: puxa, eu quero ser igual a fulano. Não só na parte técnica, não só nisso, mas inspiração de vida. Dedicar tempo para relaxar,
porque quando você relaxa, você vê o mundo de uma outra maneira. E, para finalizar, eu diria que além disso tudo, é você encontrar um mentor. Esse mentor pode ser dentro da tua empresa ou até fora, mas alguém que realmente esteja comprometido com a evolução da tua carreira. Boa, legal. Inspiracional, total. Assim. Bom, tempo passou. Obrigado pela sua participação de novo, por dedicar a agenda, dedicar tempo, que eu acho que é o nosso ativo mais valioso, né? Acho que eu queria agradecer em nome da Evope, de toda a equipe que está organizando essas oitivas, né? Esse momento de trocar com parceiros, com clientes, com amigos, e na maioria das vezes é tudo junto, né? Ele é amigo, parceiro e cliente. Dizer que as portas estão abertas para a Evope, a gente troca muito já desde que eu fundei a Evope, É né? E verdade. sempre um prazer te receber aqui, poder te escutar e poder aprender um pouquinho. Obrigado pela sua presença, obrigado pela sua dedicação, pelo seu tempo. E eu é que agradeço, para mim é uma honra estar aqui, poder trocar e manter essa relação que a gente tem de longo tempo, de aprendizado, de conhecimento. E sempre que a gente quer, né, quer ouvir: "Fulano, o que que você acha É disso?". Eu acho verdade. muito legal. Muito Então, legal. muito obrigada. Obrigada a todos. Valeu, obrigado, Liz.